Arjen Yoje Dubjan Sam Emagezar non Pola Yatsen Chogin Yodramye Emajum Eshek Sudran Ordo Gandro Mampekum Ceci Jesu da Grucio Ginge Lopcer Shexuson Orope Masigiahum Ogargen Eugen Ubjansam Pe Magesar non Pola Yatsen Chogin Yodro Ye Pe Majom Shek Sudra Cordo Candro Mampeco Ceci Jesu da Cruci Ginge Lopci Arshexuso Urope Masigiahum Onargen Yugen Ubjansan Emagezar non Pola Yatsen Chogin Yodronye Emajum Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Gruci Gingi Lopci Arshexuson Guru Pe Masigiahum Sanje Chonam Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Kenchir Sanje Drupa Sanje Chodam Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nrola Penchir Sanje Drupa Sho Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nrola Penchir Sanje Drupa Sho Om Benzara Guru Pema Siji Om 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 Om Benzara Guru Pema Siji Om
Om Ha-Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. 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 Boa noite. Ei, tudo bom? Tudo jóia? Nietzsche. E pessoal, tudo bem? Antes de acabar, já tá bom, não teve aqui nada. Ó, a Bia, a Mariana, a Cecília, por que que não estão aqui? A Bia Lima. Hum. Estão aqui no online, não estão com a gente. Quem já levou? A Bia, a Lagoa, a Bia Lima, a Cecília, a Mari, a Luana. A Célia me avisou que não estava passando muito bem, assim, então um pouco de... É. A Bia tá até suando o nariz lá, Bia. Pegou algum negócio. O pessoal mais de longe está perdoado aí. Volta Redonda, né? Em outros lugares, escalvado. Ai, ai. Você que acende aquelas duas luzes ali? Vocês conseguem? Eu não lembro onde é que são esses abajures. Acho que é aqui. Acho que não vai.
É. Não está parando. Deu não é só um sinal de vida. É, então estou com um problema. Muito bem. Então, vamos seguir com o nosso texto. Na pergunta 3, página 30. A dicotomia entre o racional e a emoção. Né? Razão e sensibilidade. Achei ótimo isso aqui. Ótimo título. É uma pergunta, né? Praticante da plateia, não identificado. Lama, a minha dúvida conecta com a dela. O que eu vi a dela era da Norine, né? Longa pergunta da Norine. A minha dúvida conecta com a dela, porque eu vejo que a dificuldade na minha prática é essa dicotomia entre o racional, entender tudo isso que você está falando, que faz todo sentido, e pensar, é lógico que é isso, mas a emoção está em outro lugar, completamente diferente. Na minha prática, isso muitas vezes gera sofrimento. Vou dar um exemplo bobinho. A cabeça, o racional, pode me fazer decidir que eu vou me desapegar das coisas, porque elas não fazem sentido. Vou dar tudo que tenho na minha casa, ficar só com o colchão e tal. Então, por exemplo, a pessoa faz isso. Só que fica ali passando mal, porque deixa de ter aquela segurança que a emoção atribui às coisas materiais. Eu percebo que o tempo todo eu estou errando nesse aspecto, sabe? Eu vou em um lugar, tomo as decisões e a emoção não acompanha. Como é que eu amadureço essa emoção? Eu lamo. Essa emoção está acompanhando a oitava consciência e a sétima. Então tem uma identidade, tem um mundo como você vê. Então, você está com essa identidade, esse mundo, e ali dentro, a sexta consciência ouviu um conjunto de instruções, mas é a sexta consciência que está ali ouvindo. Não houve uma transformação da sétima e da oitava. O Buda vai chamar isso de caminho do ouvinte, porque aquilo ficou na sexta consciência. Aí nós precisamos contemplar. Contemplar significa nós fazermos práticas e vermos aquilo operando. Viu? Alguém deixou em negrito isso aqui. Essa frase, né? Contemplar significa nós fazermos práticas e vermos aquilo operando. Tentamos entrar no mundo da oitava consciência, na nossa bolha mesmo, e ver de dentro, ouvir de dentro. É como você está fazendo. Quando você ouve de dentro, você vê que não é assim, isso é de um outro jeito. Então está bem. Mas quando você vê que é de um outro jeito, isso é uma maturidade, porque você está fazendo uma reflexão interna, está vendo de dentro. Mas essa visão interna, ainda que seja diferente, não te pacifica. Com o tempo, você vai olhando, vai pacificando, vai olhando isso de forma mais e mais profunda, e essa visão da sétima e da oitava consciência vai mudando. Então, relembrando, né, o sistema das consciências. Então, a sexta consciência, a mente racional, né, que pensa, que dialoga, que entende o Dharma, sabe que aquilo está correto, né? Então, tem um nível mental, assim, uma camada, né, importante. Mas a sétima consciência é a sensação de identidade, né, de existência de um eu separado, que gosta disso, não gosta daquilo. Então, tem uma autofixação muito grande e está pegada em inúmeras coisas, coisas que estão aonde? Na nossa laia vigiana, na oitava consciência. A oitava consciência é como se fosse assim o nosso depósito, né, de objetos, de coisas, de possibilidades. Então a gente vai pegando coisas na nossa oitava consciência, se apega a elas, né, com sentido de identidade através da sétima, e raciocina sobre elas, fala sobre elas, escreve através da sexta. Então o Dharma ele começa pela sexta, né? Então tem esse nível, né? A gente está fazendo um caminho oposto. Está começando pela sexta, para ir desmontar as identidades assim da sétima, a sensação de ser alguém através daquilo, e enfim desenraizar completamente as marcas mentais e fixações na oitava. Quando você desenraizar a marca mental, aí não surge mais emoção correspondente, como a pessoa perguntou aqui. Esse é o caso geral dos praticantes.
Eu pratico, 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 mas não mudo, as pessoas dizem. Eu sigo me irritando com o cachorro do vizinho, sei lá, uma coisa assim, né? É de duplo sentido, inclusive, né? O cachorro do vizinho, né? Não é, né? Então, tem aquilo, né? Por que que eu não mudo? A gente quer mudar, a gente quer, não quer sofrer, não quer se perturbar com as coisas. Normal. Só que leva um tempo. E tem que fazer as práticas corretas também, não é só uma questão de tempo. É uma questão de ir realmente na raiz da coisa e saber como tirá-la. E aí, como é que eu desenraizo um hábito, um condicionamento, um padrão que faz com que aquela emoção surja, né? Aí a Prajnaparamita, muitas vezes, repetidamente, olhando, olhando, olhando aquele objeto até ele se dissipar, né? Tipo assim, você está tentando desfazer um nó, você puxa, 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 não vem, não vem, faz força e não vê qual que é o melhor jeito de desfazer um nó. Tem uma hora que tem um lugarzinho que dá uma faltadinha, aí você, agora encontrei uma saída, né? Vai, uma hora que solta. Uma época que o Lama usava muito esse exemplo do lenço e dos nós. Vocês lembram desse? Usou muito, assim. Né? Então, nossa consciência livre, nossa consciência primordial é como um lenço branco solto, livre. Agora, nesse lenço foram dados muitos nós, né? Muitos nós. Esses nós representam os condicionamentos. Mas o lenço não deixa de ser o lenço porque ele está com nós. É o mesmo lenço, exatamente igual, mas está todo preso. Então, a prática é o processo de ir liberando os nós, né? Então, a gente precisa fazer isso. Porque, senão, no dia a dia, a gente segue com as mesmas irritações, com as mesmas tristezas. Nós podemos até passar mais rápido, né? A gente tem a sensação que passa mais rápido. Mas, ainda assim, elas voltam. A gente não liberou ainda completamente, a gente atenuou. E aí, assim, a prática de shamatha, especialmente, ela atenua bastante, né, o surgimento das emoções perturbadoras. Mas é a prática de prajna que vai realmente desconstruindo a base que sustenta a emoção perturbadora. Por um tempo, eu só consigo fazer isso depois que aquilo já passou. Passou a emoção, daí eu paro, sento e olho, caí na bolha. Aí você entende por que que você caiu. Dá uma olhada assim, vê onde que você se fixou, onde que você se pegou. Tá. Então, a próxima vez vou estar mais atento. Aí aquela história do buraco. Ando por uma estrada, caio no buraco, né? Então, lá pelas tantas, a gente já não consegue desviar bem do buraco. E no final, a gente anda por outra estrada. A gente não anda mais por uma estrada esburacada. Então, tem esse processo, né? É importante relembrar a operação da sexta, sétima e oitava consciências, como é que elas, né, uma interage com a outra e como que elas se condicionam, porque o caminho é esse, né? Ouvir, refletir e meditar. Então, é o meditar que é o que vai realmente gerar a transformação. Ou seja, ao permanecer por um tempo suficiente numa posição de liberdade diante daquele estímulo, tem um momento que o estímulo não tem mais poder sobre mim. Não é esforço, não é pela disciplina. É por liberdade mesmo. Você olha para aquilo, bolo de chocolate, né? Tô de barriga cheia, né? A pessoa percebe, né, que ela começa a ter algumas liberdadezinhas assim que antes ela não tinha, mas aí a gente tem que fazer assim uma ofensiva, vitória total, assim, operação. Tem que olhar todas as coisas que estão nos infernizando e para cima delas, né? Quanto mais rápido a gente encarar essas regiões, mais rápido a gente vai alcançar, né? Paz, felicidade, a gente tanto quer, né? Muito bem. Aí a pessoa segue, mas é insistindo assim, o racional vai te levando para esse lugar. Aí eu lembro. O que acontece é que nós estamos em um mundo em que utilizamos o racional para operar. O Buda então fala através da linguagem que nós temos, que é a linguagem racional. Mas ele fala de várias formas também. Por exemplo, basta olhar o mundo como ele é, que já vemos isso. Mas nós estamos olhando, mas não estamos vendo. Então aí vem as palavras do Buda, que é como se fosse o aspecto grosseiro dele, a aparência dele. A aparência do Buda é o corpo, a fala e a mente dele. Ele surge para nós dentro desse modo racional. Mas temos o desafio de pegar esse aspecto racional e contemplar internamente. Mesmo que cheguemos a uma conclusão oposta, não tem importância.
Por quê? Porque nós nunca vamos considerar a questão encerrada, porque logo em seguida tem outras contradições, tem outros problemas. Aí as mesmas palavras do Buda voltam. Então entendemos melhor aquilo e atravessamos melhor ali. Isso é a nossa prática, nós vamos indo. Mas, ao final, o aspecto racional, tudo que depender de palavras, ou seja, de cognição, linguagem, causalidade, vai progressivamente desaparecendo. Porque, por exemplo, quando nós olhamos aqui, nós temos uma experiência natural das pessoas e das visões todas. Então, o Dharma vai surgir com a visão natural, vai substituir a visão natural condicionada pela visão natural das coisas como elas são. Isso é o que chamamos de visão. Ela vem direto por dentro da visão. Eu não preciso ficar me lembrando de alguma coisa. Do mesmo modo, por exemplo, se vemos um filho, nós não pensamos, deixa eu ver, como é que eu vou tratar ele? Afinal, ele é meu filho. Só vem quando tem uma crise muito grande, né? E simplesmente batemos o olho e cuidamos. Mas vamos supor que nós comecemos a olhar todas as crianças como filhos dos adultos dessa geração. Nós não olhamos assim, mas poderíamos olhar. Podemos fazer um exercício. Aí, de repente, eu olho assim também. É como querer socorrer todas as pessoas em diferentes lugares. Não olhamos para todo mundo. Nós olhamos para alguns, socorremos alguns, não socorremos todos. Mas se nós raciocinássemos, o ensinamento seria socorrer todos, né? Mas aí, com o tempo, nós vamos ampliando. Com o tempo, vamos nos chocando aqui, nos chocando ali. Isso vai permitindo que nós ampliemos a própria visão. Quando a visão se amplia, ela não precisa mais do apoio cognitivo, discursivo, causal. Não precisa mais. Aquilo brota por dentro dos olhos. Então, nós não nos preocupamos. O aspecto discursivo, cognitivo, causal, é um instrumento artificial. Ele vai ser abandonado. Vamos nos livrar daquilo. Não é que ficaremos condicionados, nós vamos ganhar uma liberdade em relação àquilo. Não é? A gente vai treinar a visão até a visão ser natural. Até a gente enxergar realmente aquilo do jeito que é. Então, a pessoa tem lá um apego a alguma coisa, a um tipo de comida. Será que ela tem mesmo esse apego àquele tipo de comida? Aquilo é real? Ou aquilo é só uma ideia na mente dela, né? Um condicionamento que ela realmente ela sustenta aquela ideia. Assim. Só que não sustenta só a nível mental, só como uma ideia assim, numa troca. Aquilo está sustentado em ela é virginiana, condicionando a sétima consciência, que condiciona os pensamentos da sexta. Mas aquilo é uma construção, né? Ninguém nasceu gostando daquilo, não é verdade? Na verdade, a gente tem liberdade o tempo todo, né, de soltar todas as coisas, mas a gente não faz bem aquilo, né? A gente vai jogando um jogo duplo, a gente quer ficar um pouco no samsara, um pouco quer se libertar, né, através do Dharma, às vezes não quer tudo, às vezes quer, às vezes não quer, quando é conveniente não quer, aí quando tá ruim quer, né? E o que a gente quer é um pouquinho do reino dos deuses de novo, né? A gente quer experiências agradáveis, que tudo fique tranquilo, estável, temperatura boa, comida boa, ventinho bom, água boa, som, saúde perfeita, não quer pegar doença, acho que é tudo perfeito. Aí, tá, aí sim, aí o Dharma está funcionando, quando está tudo bem, né? E aí quando vem as desgraças da vida, o Maharaja lembra da gente, né? Ah, esqueci daquele lá, peraí, tic, 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 tchum. Pronto, vou botar uma dengue nele, só de saída, assim. Vai quietinho, não, dengue. Para você, Covid. E assim vai, né? E aquilo daí a pessoa entorta tudo e não consegue muito praticar no meio da dificuldade. Né? Então a gente tem que liberar tudo. O que é agradável, o que é desagradável, né? Cair de cabeça na coisa. Acho que por um longo tempo a nossa motivação é assim. Está negociando com o Buda, né? Segue negociando. Eu quero a liberação, mas ainda não. Né? Tipo São Francisco, assim, né? São Francisco fez isso, né? Pediu, né, para Deus lá, né, sabedoria, mas espera um pouquinho. São Francisco de Assis. Era um devasso São Francisco na juventude, né? Aquela coisa aí de Santa Clara.
Eles se conheciam, sim, de antes eles se tornaram religiosos. filme que eu estou falando sobre ele. Tem. Contar a história para a igreja. Uhum. Tinha, acho que era meio prometido um pro outro, uma coisa assim. Então, esse é o ponto, né? Como liberar, como mudar, como soltar as coisas que nos afligem e as que nos apegam. Não só as que nos afligem, mas as que nos arrastam. Primeira coisa, tem que ver que aquilo não... Por isso que, assim, tem que gerar um certo sentido, né, de desistir do reino do desejo, né? O Lama já falou isso várias vezes. Então, no reino do desejo, a gente fica buscando objetos prazerosos, um atrás do outro. Ele está sempre tendo que renovar aquilo. O sorvete de hoje não serve para amanhã. Você está sempre correndo atrás de alguma coisa doce, agradável, gostosinha, né? Isso não tem fim. Esse é um processo insatisfatório, né? Porque nunca você está estabilizado nesse processo. Né? Você é escravo, né, das suas sensações agradáveis. Então, a gente, em algum momento vai ter que chegar à conclusão que isso não dá certo mesmo. O negócio é buscar a liberação, porque esse caminho aí não me leva a nada. Por enquanto está dando mais ou menos certo. Mais ou menos. Chega uma hora que não dá mais certo. Aí vem a envelhecimento, decrepitude. Aí é impressionante, as coisas não têm mais o mesmo sabor. O que era tão gostoso antes não é mais tão gostoso. Os sentidos, eles vão desgastando e você não vê mais direito, você não ouve mais direito, você não saboreia mais direito, você não cheira mais direito. Você vai perdendo os sentidos um atrás do outro. Uns anos, outros depois, tudo vai ficando desagradável, sem graça, não é mais o que... Então, lembrar disso, né? Que, pois, mesmo que esteja dando certo agora, melhor se libertar disso também, não é? Naturalmente vai perdendo tempo, né? Continua. É. Tem coisas que são do tempo, naturalmente, assim, pela idade, a fase da vida. Tem algumas algumas são pelo Dharma mesmo, né? Ah, tem coisa que nem quero. Sim, você não perdeu o brilho, né? Sim. Sabe, né? Que é quase como se a gente fosse ficando mais perto mesmo da iluminação, né? A gente vai aproveitar a velhice. Não, a gente vai aproveitar a velhice, pelo menos, para desapegar, descansar um pouco. Sim. É. A juventude, ela tem muitos sonhos, né? Tem muitas vontades. Então, na juventude, muita energia. Por um lado, a juventude é muito boa para praticar, porque a pessoa tem condições físicas muito melhores, né? Tá com a mente mais brilhante e tudo, né? Então, é bom. Mas a juventude tem muitos apegos e sonhos, né? Expectativas e muitos hormônios e tudo muito intenso, né? E aí, realmente, com o tempo, tem que aproveitar assim que as coisas vão perdendo um pouco o brilho e aí colocar o olhar do Dharma sobre isso. Né? Aproveitar, né, juntar as duas coisas, o desgaste natural do samsara, porque o samsara, para qualquer um que parar e olhar com cuidado, que foi o que o Buda fez com 29 anos. No seu retorno de Saturno, o Buda parou e olhou assim, tá nada dando certo, isso aqui não vai dar certo. Não adianta, vai ter doença, vai ter velhice, vai ter morte. E tem um caminho, o caminho, né, do meditador, o caminho dos monges que eu quero seguir. Então, essa ficha tem que cair alguma hora bem forte, assim, né, que é uma certa desistência do reino do desejo. Senão a gente vai seguir se enganando um pouquinho, né? A gente segue no fundo, querendo experiências agradáveis, né? Seria, assim, a nossa principal vontade na vida, né? Não seria a liberação. Então precisamos olhar, assim, né? Tá todo mundo concordando aí em casa, né? Ninguém levantou a mão, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Sim. Pergunta 4. Como eu poderia ser um bodhisattva infiltrado também para os animais? Isso é boa. Lama, eu queria falar sobre compaixão, generosidade e moralidade, mas com uma ótica um pouco específica, saindo do ser humano e ampliando para todos os seres. Eu tenho um dilema ético em relação à questão animal. Eu queria saber a visão budista sobre isso. Porque eu vejo que a gente tem, por um lado, um sistema produtivo de animais de consumo que busca dar lucro, não está preocupado com o bem-estar animal. Isso, para mim, já seria uma orientação de vida, do que fazer sobre isso. Mas, por outro lado, também,
eu costumo me guiar pela natureza e observar a natureza. E a natureza tem ações predatórias e faz parte da natureza esse ciclo. Então, eu queria saber como eu poderia ser um bodhisattva infiltrado para esses seres também, entendeu? Para essa outra dimensão. O Lama, essa é uma boa pergunta. Assim, dentro do samsara, é tudo meio contraditório. A pessoa, eu gostaria de saber como o budismo poderia me ajudar e me orientar, porque eu fico no dilema. O Lama, esse ponto, o sacrifício dos animais, dentro da perspectiva Mahayana, por exemplo, é insuportável, completamente insuportável. Dentro dessa visão, nós deveríamos fazer alguma coisa. Então, a sua preocupação, esse seu movimento e essa consciência de reduzir o sofrimento dos animais é super apropriado. Tem tudo a ver. Mas isso é a perspectiva Mahayana, e ela não vai resolver totalmente, né? Eu não gostaria que isso parecesse uma crítica, sabe? Mas é uma compreensão das categorias de ensinamento. Porque os seres nascem, vivem e morrem, é como você falou. Eles têm uma dimensão predatória dentro da própria natureza. Mas eu poderia dizer, bom, eles têm uma visão predatória dentro da natureza do samsara. Mas, por exemplo, nas terras puras, nós precisamos que eles estejam vivendo de um modo predatório. Então, essa é uma questão super relevante, super importante. Por exemplo, quando olhamos na perspectiva das terras puras do Buda da medicina, vamos encontrar a visão de que os seres todos, os predados, os predadores, vivem harmonicamente. Eu acho assim meio impossível, né? Isso. Mas, enfim, o Buda da medicina é o Buda da medicina. Ele dá o jeito que ele quer que ele dê lá. Mas, essencialmente, a visão do Buda da medicina é uma visão desde a perspectiva última. Então, não tem vida e morte. Quando nós olhamos dentro da perspectiva última, as piores coisas que podem acontecer para nós são vistas na perspectiva Vajra. Os seres nascem, vivem e morrem, mas não há uma realidade nesse nascer, viver e morrer. Essa é a perspectiva que pode efetivamente nos aliviar dessas várias questões que são introduzidas pela perspectiva Mahayana também, que são sustentadas pela perspectiva Mahayana. Se vocês olharem o Surangama Sutra, aquilo é muito enfático. Não matar os animais, não consumir animais, a carne dos animais. Eles são bodhisattvas também, eles têm a natureza búdica. E tem uma maldição junto assim do tipo. Se você ouvir mestres falando que tudo bem, esses mestres são monstros também. São demônios que se vestem como se fossem mestres e falam como se fossem mestres, mas eles não são. Eles são demônios que justificam tais coisas. Mesmo que o Surangama esteja dentro de uma perspectiva Vajra, para alguns assuntos ele fica especificamente em uma perspectiva Mahayana, que dá um sentido de solidez ao sofrimento e a necessidade de ultrapassar as várias circunstâncias que produzem isso. Eu diria que o ponto importante é que o sofrimento dos seres é inevitável. O sofrimento dos seres ser inevitável não vai indulgir qualquer movimento agressivo e predatório. Não vai levar ninguém a se entregar, né? Se torna, né? Sim. Possa fazer algum movimento predatório, não por causa disso. Exatamente. Mas quando nós entendemos que, enfim, os seres, como os animais, não têm solução, como os seres humanos também não têm solução, que as múltiplas circunstâncias que podemos viver, as nossas tragédias todas, pertencem a bolhas e não afetam a nossa natureza verdadeira, então esse seria realmente o ensinamento mais elevado. Esse é o ponto. Então nós efetivamente vemos que, por pior que seja a tragédia, a nossa natureza Vajra não é atingida pela tragédia. O que é uma coisa parecida com a tela e o projetor do filme não serem atingidos pelas explosões que ocorrem dentro do filme. E eles são permanentes em todas as circunstâncias, eles estão sempre ali. Nunca há circunstância em que eles não estejam presentes. Então, nós tomamos refúgio nisso. É como se estivéssemos no meio de um filme horrível e disséssemos: bom, eu estou aqui no cinema, tem uma luz que bate na tela, a tela está lá, aqui a cadeira do cinema, se eu me levantar, eu ando para cá ou para lá. É um exercício diante daquela aparência que surge como se fosse completamente concreta e real. Na realidade, mesmo dentro de uma perspectiva compassiva, quando nós damos um sentido muito definido e real, não temos mais como salvar os seres. O praticante. O complicado é que quando é o sofrimento de um ser humano, você tem como ajudar essa pessoa, nem que seja para ela entender que está diante de uma tela. Ela não está sendo afetada pela explosão, que aquilo é uma tela.
Mas isso você não tem como fazer com um animal, né? Então, é mais complexo ainda, a meu ver. Eu fico pensando como eu posso ajudar e não vejo saída. Aí o lama. No caso dos pets, eu acho que é mais fácil. Por exemplo, se olharmos no olho deles e recitarmos, eles entendem perfeitamente. Praticante. Todos eles, né? Esse aqui é o ponto. Todos eles. E os outros estão lá distantes. O lama. Os outros, às vezes, eles não têm uma conexão conosco quando eles ouvem. Mas os tibetanos falam sobre isso. Eu lembro o Shakya do Rinpoche dizendo que eles costumavam recitar os mantras alto para os animais selvagens ouvirem, e que eles levantavam a cabeça e se voltavam para as pessoas que estavam recitando, e aquilo criava uma conexão kármica. Praticante. É a própria questão do som que você falou. O som nós damos significado, o animal também. Ele escuta a música. E tem vários vídeos até sobre isso. Vacas param e chegam até perto para ouvir melhor. Qual o significado que elas estão dando? Nós não sabemos, mas aquilo está tocando elas de alguma maneira. Lama, com certeza. Eles são seres completamente sensíveis como nós, é igual, natureza búdica. Aquilo tudo direitinho. Uma vez teve um lama que nos visitou lá no sul, acho que foi no início dos anos 90. Ele teve um problema de visto, então não pôde seguir a viagem, teve que ficar mais uns dias até resolver o problema. Aí ele me pediu para ir no zoológico. Eu o levei. Eu achei aquilo muito interessante. Ele ia passando e dizendo, Om Mani Padme Hum. Ninguém foi preso, deu tudo certo. E ele ia falando, Om Mani Padme Hum. Os bichos se levantavam, olhavam para ele, e depois voltavam a comer, fazer alguma coisa. E ele seguia só abençoando os bichos. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Aí o zoológico quase fechou depois de um tempo. Experimentem por onde vocês andarem, digam Om Mani Padme Hum para os animais. Eles param e te olham. Situação complicada, pessoal. Essa coisa do mundo dos animais, né? Eles têm uma conexão direta com o mundo humano. E na visão budista, as consciências são muito próximas. Se não ficarmos atentos, nós deslizamos em relação ao mundo dos animais. Então, o próprio Guru Rinpoche diz, faça prostrações diante dos altares, porque nós guardamos na mente, o altar vira um farol. Super importante. As estupas também, porque elas são faróis. Está certo que nós temos o aspecto cognitivo que estamos estudando aqui. Isso é super importante, isso é o centro. Agora, se construímos monumentos como templos, altares e estupas, aquilo vira um farol. É um farol espiritual, ele é magnético. Na próxima vida, nós encontramos aquilo. Fazemos prostrações de novo diante da estupa, reencontramos aquilo. A estupa é o próprio corpo do Buda, é como se fosse o Nirmanakaya do Buda. Porque vemos e aquilo nos atrai a atenção, nós temos a sensação de que aquilo tem algum significado, tem alguma coisa profunda ali. Quanto mais nós olhamos, mais encontramos o cerne do ensinamento, que enfim é o próprio Buda. Então esse é o aspecto Nirmanakaya. O aspecto Nirmanakaya é muito importante. Então os animais, eu acho que eles também têm as estupas, os monumentos, eles sentem que ali é um lugar favorável. Então tem essa questão dos animais, né? Como ajudar e como, se não ajudar, pelo menos atrapalhar menos. Esse é um ponto importante, assim. Então, se a gente puder gerar menos sofrimento com seres sencientes, isso é importante. Do ponto de vista último, por exemplo, da visão Vajra, do Vajrayana, assim, último nível, tudo é vazio, assim, não tem seres sencientes de qualquer forma, não tem seres humanos, não tem animais, não tem nada. E não tem nada real sendo destruído, comido ou sofrendo de forma alguma. Então, se você olha, se você tem realização do ponto de vista último, você mesmo oferece pedaços do teu corpo e não faz a menor diferença para você. Realização da vacuidade, né, da experiência de corpo. Agora, no nível relativo do dia a dia, aqueles animais não têm essa realização. Então, apesar de eles não existirem como eles acham que existem, eles acham que existem. Então, eles têm sofrimentos ilusórios correspondentes à ilusão de existência que eles têm. Então, assim, se a gente puder não ver a dor física, a dor psicológica, ou qualquer tipo, né, de problema para os animais, seria mais adequado, né? Isso em qualquer visão do caminho budista, assim. Em nenhuma visão a gente vai dizer assim, tanto faz, tanto fez, né? Os animais, eles que se viram. Não, todos cuidam. Agora, também na visão do relativo, eu não deveria gerar uma bandeira, né? No sentido assim, vamos salvar os animais, mas vamos matar os humanos para salvar os animais, por exemplo.
né? Então, isso aqui não virar um apego, uma bandeira, né, a defesa dos animais, aí eu caí também de novo no extremo de samsara, não funciona, né? Então, por exemplo, o Lama Santen, quando ele conheceu o Shagdu Rinpoche, ele já era vegetariano há muitos anos e não comia carne mesmo. O Shagdu Rinpoche percebeu assim que o Lama tinha uma certa aversão pela carne, colocou um pedaço de carne no prato dele, né, no almoço lá. Falou para o Lama come. Porque assim, eu não deveria ter nem apego nem aversão por coisa alguma no samsara. Enquanto eu tiver apego e aversão, eu estou no samsara, não estou livre. Mas o fato de eu não ter aversão pela carne não é um convite para sair comendo carne. Não é isso. Completamente diferente. O consumo de carne não tem nem o que falar, a quantidade de, assim, de problemas e malefícios que ele gera para os animais, para os humanos que consomem e para o ecossistema como um todo. A questão hoje em dia da sustentabilidade é completamente absurdo. O volume, né, de produção, né, de carne de animais é uma coisa, né, assim, insustentável, né? Já tem vários cálculos que mostram que aquilo não é sustentável. Não tem água potável para isso, não tem insumos suficientes para isso. É um desastre. A quantidade de área agricultável que você tem que ocupar para produzir carne é um absurdo. A proporção de um carnívoro para um vegano é 16:1. Você precisa de 16 partes de terra para uma para alimentar um carnívoro e um vegano. Então, assim, tem um problema, né? Tem um problema. Se a população reduzir para 3 bilhões, 4 bilhões, pode ser que aquilo volte a ser sustentável em termos de planeta. Mas hoje, assim, da forma como está estruturado, não funciona. Então, é uma questão para olhar. Né? E aí, olhando do ponto de vista kármico mesmo, assim, é óbvio que você está, né, assim, a pessoa faz o voto de beneficiar todos os seres sencientes, mas está usando, né, o corpo, os pedaços dos seres sencientes também para seu bel prazer, né? Porque não é por uma... Seria diferente o Shagdu Rinpoche se alimentando de um iaque lá no alto do Tibete, a 6.000 metros de altitude, que não tinha muita alternativa. Agora, a gente aqui, com a quantidade de recursos e alimentos maravilhosos, não é a gente, a classe média alta, não tem menor justificativa assim para dizer que precisa daquilo. Não, eu gosto. Eu gosto daquilo, a pessoa argumenta, né? Eu vou pelo meu paladar, vou pelo meu gosto e não gosto. Mas eu não tenho necessidade de seguir comendo aquilo. Isso é muito claro, né? Agora, aí, claro, cada um vai no seu tempo, faz como achar melhor e tudo. Mas quando a gente analisa a questão, ela não faz muito sentido. Mas, de novo, não é para gerar qualquer tipo de crítica ou identidade. Eu sou aquele que come, eu sou aquele que não come. Né? Senão, de novo, né? Só está reciclando as bolhas, assim. Agora, como aspirantes a bodhisattvas, a gente deveria pensar bem nisso. Tem um livro, né, lançado pela editora Makara, de Shabkar, né, O Alimento dos Bodhisattvas. Está publicado em português, então a gente fala sobre alimento. Né? Shabkar viveu no século XVIII para o XIX, é considerado, assim, depois de Milarepa, o segundo maior yogi da história do Tibete. E ele estava sempre libertando os animais. Por onde ele passava, ele comprava os animais e libertava. Então, ele é bem contra. Outro mestre que morreu há poucos anos, Chatral Rinpoche, morreu com 102 anos. Chatral Rinpoche também, pegava bem pesado assim contra o consumo, né, de animais. Se vocês leram Palavras do Professor Perfeito, Patru Rinpoche também fala umas coisas super duras sobre o consumo de carne, né? Ele fala daquele jeitinho, né, do Patru, assim, super, né, suave, porque esses lamas de hoje em dia, enquanto fazem o voto de liberar os seres, é, como é que ele é? Besuntam seus bigodes com a gordura escorrendo pelos seus queixos e riem como demônios. Ele vai falando assim, pesado, né, sobre o consumo de carne, né? É um tema... Mas eu também tinha uma coisa, né, de comprar peixe, não era uma coisa assim? Sim, a prática de salvar vidas é uma prática muito comum no budismo vajrayana, assim, né? No Shagdu Gonpa eles fazem muito, Lama Zopa fazia muito. O Dalai Lama, quem lembrar no filme Kundum, ele está à beira de um lago, assim, né, passa um grupo de pastores lá com alguns animais, daí ele fala assim com o atendente dele, aponta assim, o atendente já vai sair correndo, nós vamos comprar, nós vamos comprar. Ele manda comprar também para liberar os seres, né? Mas hoje em dia é difícil, né? Uma praticante de Rio das Ostras mandou uma mensagem, puxa, tem uma amiga que ela cria um porquinho em casa, que ela salvou, assim, na rua,
E agora ele está enorme, está com 60 quilos o porco. Oh, meu Deus. Aí os vizinhos estão pressionando para dar fim no porco. Como é que vai ficar um porco num apartamento, né, na cidade? Aí ela queria me ajuda, para onde que manda um porco para salvar um porco? Não tem. A Mirade também não pode, né? Não, Não, a gente não tem criação lá de nada, né? não é criação, é um pouco só esse. É. Esse Ah, tanto vai que vai virar. e não vai ter nenhuma oportunidade. É. Escapar da fronteira. Os cachorros dos vizinhos vão entrar e vão atacar. Não, não tem, assim, não tem, teria que ter um espaço protegido. Ah, ficou nervosa. Agora com o bacon não fica daí, né? Não, mas assim. Então, é difícil de ajudar os animais, né? É, a mesma coisa, tem um cachorro na rua, a mesma sociedade protetora não tem onde guardar de tanto bicho que tem, né? Problemão. É um problemão, né? Mas daí o porquinho, o que vai acontecer com o porquinho? Vai virar bacon. Quem vai amar são os cachorros. Os cachorros. Vou correr atrás dele. Mas então, dilemas. Não é, Mari? Comigo, tô matando muito. Vou pôr aqui o áudio. Espera só um pouquinho. Peraí. Peraí. Agora vai. Posso falar? Pode, agora dá. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu tenho um vizinho, eu agora tenho um problema que o meu vizinho do lado, ele botou uma churrasqueira e o exaustor dele vem todo para cima de mim. E ele faz churrasco toda semana, porque quarta-feira é dia de jogo, ele assiste jogo e faz churrasco. Então, eu sou banhada, estou me sentindo igual aquele filme Zona de Interesse, que é vizinho do campo de concentração. Mariana, Eu até como. Eu até como carne, eventualmente, eu não compro, mas não sou assim, vegetariana. Mas, mas eu fico sentindo o cheiro do coitado do boi, que está sendo. Sim, os Só que cadáveres esse boi já cremados. foi morto há muito tempo. É, os cadáveres queimados, justo. E aí, o que que eu faço? Faço igual o monge, fico lá cantando o Mani Pemerrum para o bife dele lá, que já vem embalado. Se não tem muita alternativa, pelo que eu estou entendendo, a regra do prédio permite, né, ele fazer isso, né? Até foi o que eu descobri agora, né? Sei lá, nunca tive cheiro de churrasco. Agora tenho invariavelmente toda semana. Toda semana. Às Sim. vezes mais de uma vez por semana. A gente anda pelas ruas aí na frente das lanchonetes e restaurantes, é cheiro de carne o tempo todo, né? Então, realmente, a maioria das pessoas não consegue passar uma refeição assim, sem ter um pedaço de carne, de algum bicho qualquer, né? Então, assim, É, e a gente realmente tem que gerar uma naturalidade assim com isso e recitar pelos bichos, sim. É a única coisa que dá para fazer. Já está morto mesmo, tá ali, né, sendo o resto daquilo. A única coisa que dá para fazer nessa situação é recitar mesmo, gerar compaixão, né? Você faz um voto. Quando eu me iluminar e tiver uma terra pura, vai ter espaço para todos os porquinhos correrem para lá e para cá sem ninguém atrapalhá-los. É uma boa aspiração, né? Ter uma terra, que nem o Loma falou, uma terra do Buda da medicina, os seres convivem e não se atacam. E mesmo seres que aqui são inimigos, né? Assim, a princípio, a gente pode fazer esse tipo de votos, assim. Então, é o que dá para fazer. Mas é um tema dramático, não é? É um tema que gera, assim, um mal-estar, uma coisa assim, né? O nosso gosto não gosta é forte, né? mas é igual ver as imagens da guerra, de qualquer guerra, né? Que a gente tem visto sem querer ver no Uhum. Instagram, na televisão, as criancinhas mortas, né? É tipo também, o É, que que dá para fazer? Só dá para recitar mantra. sim. A gente acaba vendo isso. O Sansara é um grande moedor de carne mesmo, né? Tem que uns vão entrando e vão sendo moídos e vão chegando outros. É tipo lá no The Wall, assim, as criancinhas caindo, né? Assim, virando tudo salsicha. E é isso. Sansara não é nada mais do que isso, assim. Então, seres apegados aos seus corpos, ninguém quer morrer. Estão lá se debatendo, não querendo morrer, mas morrendo por bem ou por mal. Todos morrem, né? De formas geralmente desagradáveis. Então, a gente vê. Se eu não tiver uma visão de vacuidade completa, né, de ver os corpos já como
entidades vazias, irreais, aí eu sofro tanto para mim quanto para os outros. Se eu der solidez, por exemplo, ao sofrimento dos animais, aí eu estou com problema. Estou com problema. Porque aí aquilo é infinito. Né? Dá É. um monte de alívio no sentido dessa dor de imaginar que a pessoa está sofrendo que eu não posso fazer nada. É sempre assim, né? A gente olha, o relativo é todo confuso. Saiu relativo para a última resposta mesmo. Tem que ser. Porque no relativo não tem solução, não tem como evitar. Então você tem que olhar com o olhar de Prajna, sempre. O olhar de Prajna é um olhar assim, que tem a dupla visão. Então eu vejo que aquilo em essência é vazio, não tem ninguém morrendo ali por nada, mas ao mesmo tempo eu não descuido da verdade relativa em que eu sei que as minhas ações têm consequências. São ações ilusórias, com consequências ilusórias em cima de seres ilusórios. Mas ainda assim aquilo está se desenrolando, não dá para negar isso. Então eu fico na dupla verdade. Eu sempre repousando no absoluto, de ver o vazio de tudo, mas enquanto eu vejo o vazio das coisas, eu não descuido da causalidade que opera em meio ao mundo. Esse é o sistema budista. O sistema, né, da inseparabilidade entre as duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. Se eu caio só na verdade relativa, não é budismo. Se eu caio só na verdade absoluta, também não é budismo. O budismo é o caminho do meio que vê as duas coisas operando juntas. É a única forma de superar o sofrimento. Senão a gente vai dar solidez para o sofrimento e vai ficar revoltados, e vai ficar muito tristes, e vai ver isso aí, criancinha morrendo, vai ver porquinho sendo fatiado, e aí aquilo não vai ficar bem, né? Mas não tem como a gente não ser triste. Então, tem assim, o Bodhisattva, ele tem uma compaixão. Compaixão não é tristeza. A compaixão brota um olho assim, eu precisaria fazer algo a respeito. Mas não necessariamente tem uma emoção. Pode ter lágrimas ou não, não tem o menor problema também ter tristeza ou lágrimas. Mas o ponto do Bodhisattva é que brota uma compaixão impessoal, em que ele vê o sofrimento do outro e fica arquitetando, né, formas de como tirar o outro do sofrimento, seja por meios relativos ou pelo meio absoluto. Ele fica assim. Absoluto é fazer mantra, O absoluto seria realmente ajudar o ser a ver a verdadeira natureza dele. A única forma de ajudar os seres de modo absoluto seria fazer com que os seres enxerguem que eles não são aquilo que eles acham que são. Os humanos é mais fácil de fazer isso, né? Porque com os animais é muito mais difícil, né? Os animais você vai usar de vários métodos relativos para tentar deixar marcas positivas na mente deles, como o Lama lembrou ali, né? Os mantras, os objetos, né? Assim, eu faço muito com os cachorros da Tati. sim. Quando ela foi enterrada, eu fiquei fazendo. Ela ficava. Parecia que ela estava escutando. Sim. A gente tem que, assim, todos os mantras e preces e orações, assim, seu foco no fluxo mental daquele ser, aquilo pode ter uma influência grande. Deveria ter uma confiança de que isso realmente funciona. Se não funcionasse, os mestres não iam dizer para a gente fazer. Né? Porque eles iam dizer, só para vocês se alegrarem, acharem que estão fazendo alguma coisa, né? Aquilo funciona mesmo. Né? Os fluxos mentais, eles são interdependentes, não são separados. Então, aquilo funciona. A gente tenta fazer alguma coisa, assim. Se for alguma coisa mais prática, mesmo a gente faz. Por exemplo, dá um exemplo, lá no Abirate não pode ter cachorro solto, porque a gente quer preservar os lagartos, os sapos, as cobras, outros tipos de animais que não tem mais... Também os cachorros, eles mesmos. Né? Mas assim, tem animais silvestres, eles não têm mais espaço, cada vez é menos espaço para eles e mais espaço para os pets. Então os animais silvestres estão desaparecendo, progressivamente. Assim. Então lá não, lá é tipo uns pequenos santuários, que aqueles seres têm espaço para ir e ver. Tem que ficar esperto. Na semana passada, eu abri a porta da casa assim à noite para ver as estrelas, dentro de 2 espaços, opa! A cascavel estendida. 2 metros da porta estava a cascavel. Tirei até foto, bonitona. Mas é legal que você vai se familiarizando. Cobra é um bicho como outro qualquer. Não tem pânico nenhum. Daqui a pouco você vai pegar lá, pega a cascavel, pelo amor. Isso. Isso. É a cascavel. É igual essa.
Eu deixei a portinha aberta, ela veio, visitou e foi embora, numa boa. Vem cá, a sua casa é perto de quê? Tem que ser perto de Ela não Marcelo. tinha má intenção nenhuma, ela só veio visitar, deu uma olhada. Não curti. Mas assim, é muito importante perder o medo dos animais, se manter a distância adequada, mas assim, as fobias de barata, de rato, de aranha, de cobra, fobias, qualquer. Um cachorro é 1 milhão de vezes mais perigoso que uma cobra. Uma mordida de cachorro pode gerar uma infecção muito mais fácil que te leve a um resultado ruim do que uma cobra. Que é isso, a boca de cachorro é podre. As pessoas que levam mordida de cachorro levam meses para curar a ferida. É super difícil. Não, a cobra você corre no hospital, toma um soro, em 2 dias você tá bom. A mordida do cachorro vai levar meses. Claro. É assim que acontece. Mordida do cachorro, se você não for para o hospital também, você também vai morrer de infecção do mesmo jeito. Então, assim, gato e cachorro, que a gente acha tão bonitinho, eles são muito mais daninhos e perigosos do que qualquer cobra. Tá, não chega com a sua casinha perto de algum. É assim, eu em função de ficar quieto. Não, mas eu acho que agora você vai ter que pensar nisso, vai ter que mudar. Não, a gente tem que sair, assim. Não tem bastante construção agora, ficar mais baixo. É. Acho que Sim. quanto mais Você gente, faz o- É muito mais perigoso um ladrão te atacar aqui na rua do que uma cobra te atacar no ambiente. Então, é que a gente tem assim algumas noções, assim, tem alguns tabus, né? E Necessidade básica. É lógico. Vai partir. a cobra foge. Sim. Não? Pode. A gente está lá já há 5 anos, nunca teve acidente com ninguém, né? De nada, assim. Então, essa é uma coisa bem tranquila. tá na porta da sua casa. Aí você vê, deixa ela, vai embora sozinha. Mas você não foi ver o dela. Daí eu vi que a cobra estava lá, daí eu fechei a porta, deixei ela lá, ia embora. Agora, se fosse uma pessoa, o pessoal da roça ia ficar apavorado, ia pegar uma enxada e ia dar na cabeça da cobra. Então, mas é o que o pessoal costuma fazer. A gente lá não faz. A gente, assim, se está numa situação que ela está num lugar perigoso, a gente vai lá com um ganchinho, pega, o bichinho vai lá, ela não consegue se movimentar no gancho, joga na mata e ela vai embora. Deixa embora, né? Certo. Tocantins, meu pai mora lá. Já tinha uma lá na casa dele, depois olha, bem aberto. Pois então, você está meditando. Se uma cobra entrar, ela vai passar, não vai vir em você. É que a gente gerou um terror, tem alguns terrores assim, né? Por exemplo, por que alguém tem medo de barata? O que barata pode fazer contra você? Eu acho. Então, né, um exemplo. Ou a maioria das aranhas também, a gente tem um horror. Aranha. Perigoso desse tamanho. Perigoso é dar beijo em cachorro, que eu vejo gente lambendo boca de cachorro aí, que eu não entendo, né? Nossa. Mas aí você já podendo privilegiar os bichos, tá tudo quebradinho. Não, os cachorros, os moradores podem ter dentro das suas casas, no seu cercadinho, tem que cercar a casa. Aí pode ter. Ele não pode no espaço geral dos animais silvestres, que é a mata, né? Assim, em geral. Fica. Claro que faz cerca alta, ele não sai. Acho que nem cachorro de apartamento, né? Então, assim, você pode limitar lá. Isso. Gato que é mais complicado. O gato ele tem que colocar tela em tudo. O gato, se sair, ele faz um estrago, né? O gato mata muito passarinho. Mas é muito. Tem um cálculo nos Estados Unidos, acho que por ano os gatos matam assim, tipo, 300 bilhões de pássaros. Isso é um número astronômico. Não muito, né? Não, gato Mata por matar mesmo, né? Gato mata para trincar, né? É, o instinto, né? Para trincar, né? Mas assim, em resumo, né? Assim, os animais estão aí, né? E a gente é isso. A gente, por terror, a gente vai matando todos eles, né? Então, assim, tem no livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari, ele lembra, assim, como o Homo sapiens, quando ele chega num ambiente novo, tudo que dá medo nele, ele vai destruindo, ele vai matando tudo. Tudo que pode representar qualquer risco para ele, ele elimina. Ou ele come ou ele mata. Então, a megafauna, que eles chamam, né, é a primeira coisa que desaparece em todos os ambientes, né? Então é isso, é mamute, é tigre dente de sabre, aqueles animais assim que tinham sobrevivido ao período glacial, vão sendo destruídos pelos homens, né? É bom, é interessante. Várias ideias, né? E aí, Parei de ver. Eu
Ah, não, são hipóteses, né? São suposições, assim. E aí o ponto é esse, a gente tem uma boa relação com o reino animal. Não só os que a gente acha bonitinho e fofinho, mas todos, assim, né? Isso seria um avanço interessante para o praticante, né? Tudo bem que não é assim, a gente vai se colocar em situações de risco com animais, não é isso, mas, assim, gerar um olho de compaixão por todos os tipos de animais, né? Seria interessante, não é? Especialmente os que vão morar na Virate. Lá tem sapo, não tem os lá? Muito sapo. Tem? Sapo. Ele faz uma- Aham. Pá, pá, pá. Tem um monte. Tem um monte. É? Ah, vai, o momento vai, né? Parcialmente ou integralmente, né? É lá que a nave-mãe vai passar e vai nos abduzir. Ah, mas muito bem. Então, ficamos aqui nessa pergunta, gente. Essa foi a pergunta 4, né? Acabou, Márcia. Isso. Ó, a Bia aqui lembrando, ó. As cascavéis não são agressivas e não atacam humanos se não forem provocadas. Na verdade, elas são bastante tímidas, segundo a Enciclopédia Britânica. Né? A gente vê claramente lá. Imagina, o bicho quer cuidar da vida dele. A gente não é comida para eles. Comida para eles é rato, tá? Não ataca. O que é perigoso acontece às vezes, já aconteceu em barraca, coisa que a cobra busca lugar quente às vezes para se proteger, da pessoa acordar e ter uma cobra enrodilhada do lado do saco de dormir, por exemplo. Isso pode acontecer. É pela temperatura. Que nem lá na varanda lá da casinha lá, 2 vezes tinha dentro de uma lata, assim, cobra. Então a cobra entrou dentro da lata porque era quentinho, protegidinha, né? Caninana, aquela preta com amarela, coisa mais linda a cobra. Não faz nada. Ela não é venenosa, mas é grande, ela tem 3 metros de comprimento, enorme. É meio gordinha, não é fininha, é uma cobra bonita, assim, e rápida, muito rápida a caninana. Então ela come outras cobras, além de outros bichinhos, assim, né? Então é um mundo, assim, você vai aprendendo a lidar com esse mundo. Essa cobra também tem um pouco a ver com a gente como lixo. Mas assim, Gera um rato, não, mas num ambiente, assim, vamos dizer, de mata equilibrado, tem que ter cobra. Se não tem cobra, tem um desequilíbrio no ecossistema, né? Então, assim, tem ratinho, claro que é ratinho silvestre, não é rato de cidade, não é rato de esgoto, né? Então, assim, tem toda uma cadeia que está funcionando. Por exemplo, eu trouxe sinal lá, tem um monte de carcará e gavião. Pô, tem comida para eles comem cobra, eles comem outros bichos menores. Então, assim, dá para ver que o ecossistema está equilibrado. Tem bicho desde os grandes até os pequenos. Tudo em equilíbrio, né? Nada vai ser muito. Pô, tem macaco grande. Tem macaco? Tem uns macacões lá, tem um saguizinho, né? Mas também tem uns macacos pretos, acho que é macaco prego. Então, estão lá. Eu já vi assim, em situação de seca lá no Darmata, eu vi os macaquinhos comer lagartinhos, eles atacarem outros animais também. É isso. O tatu, ele ataca cupinzeiro, ele come cupim, formiga eu não sei, mas come coisinhas pequenas. Não, tamanduá. O tamanduá. O seu Valdir dizia que tinha muito tamanduá lá, mas agora desapareceram. Desde que a gente está lá, eu não vi nenhum. Ele acha que mataram tudo. Mas tem o lobo-guará, que aparece às vezes, vem visitar. Então, assim, legal, né? Pô, é uma mata que consegue sustentar um lobo-guará. Ele caminha pelas estradas mesmo ali, assim. Mas daí ele vê alguém, ele vai embora, ele foge, né? Ele se assusta. Lá no parque, lá no Palácio Minas Gerais, tem um ritual do Lobo-Guará. Você vai todo dia à noite pegar o padre, agora o padre, até o padre estava lá, tem uma igreja, tem um padre da igreja, Sim. aí o padre cheio de hospitalidade, né? Sei. Grandão. Ele vem. Sim. Ele pegava Ele não é agressivo nem um pouco. O lobo-guará, às vezes, nas cidades, acontece, ele chega numa cidade, ele entra numa loja, deita num canto, assim. É como uma coisa cachorro. Ele tem um comportamento assim.
Se você tiver com cria, todo animal com cria fica mais perigoso, né? Então tem que ver. Mas você veja, bonito de ver, né? Tem um ecossistema assim funcionando. Isso é um bom sinal. A mata está viva, tem frutinha, tem alimento para manter todo esse povo, né, vivo assim. Né? Tem paca, que é um animal que quase entrou em extinção também, porque o pessoal caçava muito para comer. Um roedorzinho menor, assim, a paca, né? Pois então, cotia eu não vi lá ainda não, mas deve ter também, cotia menorzinho ainda, né? Roedorzinhos, assim, variados. É bonito. Castor no Brasil, acho que não, né? Eu acho que castor não tem no Brasil, não. Ele dá mais em áreas alagadas, assim, do rios, né? Ele faz aquelas casas, né? Assim, de... É o castor? Ah, levaram ele para lá. É. O Brasil é o problema do javali, né? Já conversamos sobre o javali no sul, o javaporco, né? O javali e o javaporco, assim, no cruzamento. E capivara, eles se reproduzem em grandes quantidades, né? Acabam gerando uma questão, né? É. A gente vê, né? Se quer salvar os animais, aí dá esse problema com os animais. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Yenlo Choson Rainlo Chezan Ling Sa Sun Chapar Drujo Chokson Nan Wadam Medrado Sungele. Boa noite, quente para nós, né? Tchau, gente. Tá bom.